Boa noite, povo de Deus, boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos aqui iniciando mais uma live de leitura da palavra e mais uma vez Deus vai nos abençoar demais. Boa noite, Ana, boa noite, Jussiara, Elisandra, Selma, Gabi, Nínive, Elisandra, boa noite, André, Esméria, Deus abençoe, boa noite, gente. Aqui estamos nós para mais uma noite de leitura da palavra do Senhor, mais uma noite de cura, de libertação, de restauração, de fortalecimento espiritual, de avivamento espiritual e vai ser bênção em nome de Jesus. Nessa noite friozinha, né? Estamos aqui firmes e fortes, né? Cumprindo aí o nosso propósito com Deus. Afinal de contas, é um propósito que nós estamos fazendo com o Senhor e Ele vai nos recompensar, Ele vai nos abençoar. Já tem nos abençoado, né? Só de estar aprendendo a palavra de Deus todos os dias já é assim uma grande bênção, né? Sair da paradeza, da frieza espiritual, assim, já é uma grande bênção para todos. Deixa eu ver aqui, a Shirley perguntou como eu estou. Graças a Deus, estou bem, firme e forte para a glória do Senhor aí, né? Na fé. Em nome de Jesus. Gabi, boa noite, Gabi. Fabiana, boa noite. Então vai compartilhando, gente. Compartilha aí com muito amor e carinho. Envia para as pessoas que você puder aí também. Aperta aí no aviãozinho do lado aqui embaixo. Para mim tá desse lado aqui, ó. Eita, cadê meu dedinho? Ah, tá aqui. Aí você aperta aqui e aí você... envia para as pessoas, envia para os seus contatos, chama as pessoas para lerem a Bíblia com a gente. Vamos ver quem vai estar firme e forte aí hoje, né? Em nome de Jesus. As pessoas estão chegando aos pouquinhos, já iremos fazer a nossa oração para iniciar a nossa leitura dessa noite. Vamos hoje de Atos, capítulo 15 ao capítulo 21. Vai ser rápido, eu creio, né? Mas assim, muitos ensinamentos. E eu sei que Deus vai falar muito com a gente, amém? Em nome de Jesus. Então você já está com a sua Bíblia aí nas suas mãos, você já está com o seu marcador, você já está aí com essa caneta para você marcar os versículos que mais te chamaram a atenção. Eu quero que vocês fiquem atentas, por quê? Porque assim que terminar essa live, eu quero que vocês façam um print do versículo que mais te chamou a atenção e é esse versículo que você vai compartilhar, tá? E você vai me marcar no final. Então, assim, hoje eu não vou fazer coração. Quer dizer, coração eu faço todo dia, né, gente? Porque dizem que quem é de 3 corações... Então, assim, deve ser por causa disso que eu faço tanto coração, né? Porque eu nasci na cidade de 3 corações. Eu amo fazer coração para as pessoas. Então, gente, olha, você não vai tirar o print do coração hoje. Você vai tirar o print do versículo que mais te chamar a atenção, tá bom? Então, você coloca lá... Fica atento, a gente vai ler e você fala assim, nossa, esse daqui me tocou. Esse versículo ficou guardado no meu coração. Esse daqui me chamou a atenção. Você tira um print e aí você compartilha no seu stories e me marca, tá bom? Aí você coloca lá, estou no propósito de leitura bíblica. Amém? Vamos então, vamos fazer a nossa oração. Gente, eu tô tomando até café hoje, porque eu tô com tanto sono. E eu tô vendo que, ó, tem bastante gente para chegar e mais de 100 pessoas não chegou ainda. Então, assim, eu tô até tomando café essa hora da noite, porque eu tô com muito sono, gente. Então, vamos fazer a nossa oração? Deixa eu pôr meu fundinho aqui e a gente vai começar a fazer o quê, né? Muita gente atrasada, mas a gente tem que começar, senão a gente vai terminar atrasado, né? Vamos lá, então, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma noite de leitura da palavra. Esse momento mais que especial, tão edificante para as nossas vidas espirituais, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Esse momento valioso na Tua presença, Pai, em que nós estamos lendo a Bíblia em união. E a Tua palavra é bem clara em Salmo 133, dizendo que na união Deus ordena a bênção. Porque quão suave, quão bom é que os irmãos vivam em união. Então nós estamos aqui em união, Pai, agradando ao Senhor, sabendo que isso chama a sua atenção para nós. Então não é uma voz apenas lendo a Bíblia, são centenas de vozes, milhares de vozes, lendo a palavra do Senhor na mesma fé,
Senhor, isso te agrada. Que o Senhor possa liberar muitas bênçãos sobre nós enquanto nós estivermos nesse momento precioso. Em nome de Jesus Cristo. Nós possamos finalizar hoje mais uma live, meu Pai, cheio do Teu Espírito Santo, ousadia, poder, unção, meu Deus, sobre nós, para que nós possamos fazer a Tua vontade e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada por mais essa oportunidade, eu abençoo a todos que aqui estão, que o Senhor dê a eles, meu Deus, em nome de Jesus, um ouvido atento, meu Pai, os olhos ali atentos, que o Senhor dê a cada um deles ali, meu Pai, um coração ali que esteja atento à Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, porque muitos vão crescer através desse momento glorioso. Obrigada, Senhor, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, amém, gente? Então aqui, deixa eu tomar minha água, que eu tava tomando café. E agora a gente vai começar. Vamos lá então? Atos capítulo 15. Vamos começar lendo a questão acerca do rito mosaico, Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Lembrando que Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra de cidade em cidade. E o último capítulo que nós lemos ontem, nós vimos que Paulo foi apedrejado. E assim, as pessoas acharam que ele tinha morrido. Então, assim, arrastaram ele para fora da cidade, achando que ele estava morto, mas não, Paulo estava vivo e continuou pregando a palavra do Senhor, mesmo depois de ser apedrejado e de tantas ameaças. Então, versículo 1 diz assim: então, Atos 15, isso, Atos 15, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidastes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grandes alegrias a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, que anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Assim, alguns, porém, da seita dos fariseus, que não tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. E chegaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu os testemunhos, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam com as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem
o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos, os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais a boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram que confirmaram os irmãos com muitas palavras. E tendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A separação de Paulo e Barnabé. Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas, né? Então aqui agora o capítulo 16. Então é muito interessante saber essa parte da separação de Paulo e Barnabé, quando Paulo agora se junta com Silas, né? Que vem a história mais conhecida da Bíblia também. Vamos lá? Paulo e Silas na prisão, né? Vamos lá. Atos 16, versículo 1. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bons testemunhos aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram a Troade. A visão de Troade, pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro, a cura da pitonisa. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava
um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Então a gente já está falando aqui agora na primeira pessoa, né? No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes a veste, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Muito conhecido esse versículo. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa, e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora.
esquadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saíram da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Paulo em Tessalônica, capítulo 17, versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando como que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos por inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos eles procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, chamado Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, e ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo, Silas, a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Olha que importante versículo também. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo em Atenas, e o seu discurso no Areópago, versículo 15. E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que se disputavam nas sinagogas com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens,
nem tampouco é servido por mãos de homens, como é necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando aos tempos já dantes ordenados e aos limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, olha como isso é importante também, anuncio agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que toda justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Capítulo 18. Paulo em Corinto e em Efésio, e a volta para Jerusalém. Éfeso. Versículo 1. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue será sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho, procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, alguns agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria, mas se a questão é de que as palavras e de nomes e de leis que entre vós há, vede-os vós mesmo, porque não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sótenes, principal das sinagogas, e o feriram diante do tribunal, porém a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e ali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto, e chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E
E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saltando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Apolo em Éfeso e em Corinto. Versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, e falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 19, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Versículo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram todos, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. E como alguns deles se enfurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, caminho com C maiúsculo, observe isso, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos. De tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Também versículos muito importantes para a nossa compreensão aí dos propósitos que nós fizemos, né? Vamos lá, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus Cristo sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Muito interessante isso aqui também. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Olha isso. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno e assenhorando-se dos 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo:
Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ali por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho com C maiúsculo, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia prata, nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela de toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E, querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse ao teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. Os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que eram judeus, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Nossa, quantas palavras difíceis, né? Mas se Demétrio e os artífices que estão com eles têm alguma coisa contra alguém, há audiência e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma como que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Vamos lá. Capítulo 20 é o penúltimo capítulo de hoje, tá bom? Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os a muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivessem de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até Ásia Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, e Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade.
E depois dos dias dos pães asmos, navegamos em Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos a partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Isso daqui também é muito interessante. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo jovem, por nome Eutico, guarda esse nome, assentando numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma ainda nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada. Assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegando no dia seguinte, defronte de Quios, no outro aportamento, a Samos, ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. O discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, e tentações e ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar os conselhos de Deus. Olhai por vós, e todos os rebanhos sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, e que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que, para que o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar aos enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles.
E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não deveria mais ver o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Vamos ler o último capítulo de hoje, capítulo 21. Paulo chega a Jerusalém e é preso no templo. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rodes, e de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. E havendo ali passado aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, e posto de joelho na praia, oramos. E saudamos-nos uns aos outros, subimos ao navio e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali com muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos e dizemos: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, natural de Chipre, discípulos antigo com que havíamos de hospedar-nos. E logo chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciões que vieram ali. E, havendo saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo-os eles, glorificavam ao Senhor e disseram-lhes: Bem vês, irmãos, quanto milhares de judeus que creem, e todos são zelosos da lei, e já acerca de ti foram informados de que ensina todos os judeus e estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faz-nos, pois, isto que dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma este consigo e santifica com eles, e faz por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que todos foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quando aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achados por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos e do sangue do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até oferecer em favor de cada um deles a oferta.
Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo, lançando mão deles, clamando: varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar e os demais disso. Introduziu também no templo os gregos e os profanou este santo lugar, porque tinha visto com ele na cidade de Trófimo, de Éfeso, a qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso de povo. E pregando Paulo, o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. E lhes perguntou quem era e que tinha feito. Na multidão os clamavam de uma maneira e outros de outra. Mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o! E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo... Agora é o capítulo 22, né? Bem, o discurso de Paulo em sua defesa. Então a gente vai terminar hoje e amanhã, a gente termina aqui hoje e amanhã a gente volta lendo o discurso de Paulo, tá bom? Então aqui a gente viu muitas passagens conhecidíssimas, né? Como crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, que é a mais conhecida delas. Vimos aqui várias passagens de Paulo cumprindo tudo aquilo que Jesus já havia falado, que Jesus falou: eu não vim, né, para trazer paz, mas eu vim para trazer espada. Então você vê que por onde eles passavam pregando a palavra de Deus havia confusão, havia tumulto, havia espada. Por diversas vezes foram presos, apedrejados e continuavam pregando a palavra de Deus. E você vê que Paulo aqui já tinha, Deus já tinha revelado, o Espírito Santo já tinha revelado antes, né, que se Paulo fosse para Jerusalém, ele seria preso, né, seria atado as mãos dele, os pés dele, e ele falou: eu não tô nem aí, eu quero pregar a palavra de Deus. Então eu vou sim a Jerusalém, não tenho medo, né? É muito bonito que Paulo fala: o que importa é que eu esteja pregando a palavra de Deus, que ele fala aí no versículo 24, né? Em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo. Então você vê aqui, né? Que coisa interessante. Você vê o tempo todo ali Paulo, Filipe, Barnabé, e todos eles pregando com muita ousadia, sem medo de morrer, sem medo de ser preso, sem medo de ser açoitado, sem medo de ser apedrejado. E você vê que mesmo preso ali, você vai ver que Paulo ele já vai de novo pregar a palavra do Senhor, né? Então, olha, claro, tem muitas dúvidas aqui, muita gente fica: pastor, mas e isso e aquilo? Porque são muitos detalhezinhos, né, gente? Então, assim, não dá para esclarecer tudo, não. É muita coisa que a gente vai vendo, vai guardando, e na hora certa Deus vai nos revelar o porquê, né? Então, eu creio em meu coração que toda vez que Paulo ele fala caminho com o C maiúsculo, tá falando de Jesus, né? Porque Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, quando
fala do caminho, tá falando de Jesus aí. Então, assim, vai ter muitas dúvidas, mas tem muitas coisas para guardar no nosso coração. Eu simplesmente, assim, vou voltar depois e vou sublinhar tudo ali que me chamou a atenção. Então, vocês vão fazer o quê? Vão tirar print da parte que mais te chamou a atenção e vai marcar lá no seu stories e vai me marcar, tá bom? Me marca, tira print e a gente vai divulgar a palavra do Senhor. E o que eu aprendo aqui hoje, pastora? Que é só mesmo pelo Espírito Santo de Deus para que a gente consiga pregar aos gentios, para que a gente pregar aos que não conhecem a palavra de Deus. Porque quando fala assim que Paulo ele pregou aos gentios e ele faz questão de contar para todo mundo que os gentios eles receberam o Espírito Santo, eles receberam Jesus, eles foram batizados, tá falando que aquelas pessoas que nunca ouviram falar da palavra, né? Porque os judeus eles pregavam para as pessoas que já estavam acostumadas com a lei de Moisés, que toda vez é falado sobre a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Moisés. Por quê? Porque os judeus, os fariseus, os príncipes nas sinagogas, eles viviam muito na lei de Moisés, né? Então, ou seja, de certa forma, eles conheciam a palavra, eles conheciam a letra, mas eles não tinham o Espírito Santo e por isso causava toda essa confusão e perseguição, porque eles defendiam a letra, mas como eles não tinham o Espírito Santo de Deus, a letra não fazia tantos discípulos, não convertiam pessoas, não curavam pessoas, somente a letra não fazia sinais e maravilhas. E aí vem o Espírito Santo e traz vida para a letra, curando os enfermos, expulsando os demônios, como você vê lá, né? Você vê lá 7 filhos de... deixa eu achar aqui. Os 7 filhos de Cefas. Ai, gente, agora eu fico perdida aqui. Os 7 filhos de Seva, o judeu principal da sinagoga, eles também achavam que eles podiam expulsar os demônios, né? Então eles chegaram para o demônio e falaram: eu te conjuro em nome daquele a quem Paulo prega. Aí o diabo falou assim: bem, eu conheço quem é Jesus, eu conheço quem é Paulo, mas e vocês? Quem são vocês para me expulsar? Quem que vocês acham que vocês são para vocês me dar ordem para me sair do corpo desse homem? E a Bíblia fala que o demônio que estava naquele homem foi para cima daqueles 7 jovens que só porque se achavam filho do príncipe da sinagoga que conheciam as letras, eles achavam que também tinham autoridade para poder expulsar o demônio, mas eles não tinham o Espírito Santo. Então veio o demônio, pulou naqueles jovens e eles apanharam até ficar nu e saíram fugidos dali porque eles apanharam do demônio. Então assim, para que a obra do Senhor seja feita, para que as letras, elas criam vida, né? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, para que essas santas letras, elas trazem vida, poder para as nossas vidas, é somente através do Espírito Santo de Deus. E você vê o tempo todo que há uma ordem, que há fases da vida das pessoas em que elas ouvem a palavra, se arrependem do seu pecado, batizam no batismo de João. Pastora, por que fala toda hora batismo de João? Porque é o batismo nas águas. O batismo de João é o batismo nas águas, é o batismo para o arrependimento. Então, batiza a pessoa que quer uma nova vida, a pessoa que quer nascer de novo, ela batiza no batismo de João, que é o batismo nas águas, né? Como Jesus também batizou, apesar de não ter nenhum pecado. Então, tô mostrando essas coisas para vocês, por quê? Porque a gente vai lendo, e às vezes a pessoa fica assim, mas por que fala batismo de João? Mas por que fala a lei de Moisés? Então, é para você entender melhor, e para você ir lendo, e você ir pegando tudo que está acontecendo. Então, tudo foi acontecendo por causa do quê? Do Espírito Santo de Deus. Porque somente os que sabiam a letra não podiam fazer milagres, não podiam fazer sinais. Eles não podiam fazer nada e perseguiam o povo de Deus porque os sinais começaram a ser feitos por causa do Espírito Santo de Deus. Toda a ousadia dada àqueles que pregavam vinha do Espírito Santo de Deus. Aí você fala, pastora, mas Paulo, ele não tinha medo de morrer, Filipe não tinha medo de morrer, Barnabé não tinha medo de morrer, todos que pregavam a palavra de Deus não tinham medo? Não, por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus, né? Então, assim, a palavra do Senhor fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de temor, de moderação, de ousadia. Depois a gente vai ler isso daí também.
Foi o Paulo mesmo que falou, o apóstolo Paulo que falou: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de temor, de moderação, de ousadia, né? Então tudo isso acontecia pelo Espírito Santo de Deus. Então seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque pregar para cristão, pregar para crente, pregar para quem já conhece a palavra é fácil. O difícil é pregar para aquele que nunca ouviu a palavra de Deus. É pregar para aqueles que estão na idolatria. Você vê que a palavra de Deus fala que Paulo ele estava num lugar e tinha tanta idolatria naquele lugar, tinha tanta gente idólatra que o coração dele ficou comovido. Ele falou: eu tenho que pregar para essa gente, é muita gente perdida. E as pessoas tinham tanta idolatria, tinha tantos deuses naquele lugar. Agora eu não tô lembrada de ser em Éfeso, porque em Éfeso tinha a deusa Diana, né? Que tinha um altar lá, que Paulo andou ali no meio das idolatria. Aí Paulo viu um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. A gente leu isso hoje. E aí Paulo ele viu aquele altar e falou assim: já sei como que eu vou pregar para esse povo. Aí chamou a multidão e falou: varões, né? Eu vou falar aqui para vocês da palavra de Deus, porque eu sei que vocês não estão entendendo o que eu estou falando. O Deus que eu estou pregando para vocês é esse Deus aqui que vocês já construíram um altar para ele, chamado ao Deus desconhecido. Eu estou falando desse Deus. Olha como Paulo foi inteligente. É só o Espírito Santo para dar essa sabedoria e essa inteligência. Aproveitou que tinha esse altar lá, que eles já tinham construído, não sabia nem para que Deus que é, porque eles já adoravam tanto deuses, que construiu um lá e colocou ao Deus desconhecido. Vamos adorar sem saber que Deus que é. Aí Paulo falou: é esse Deus que eu estou pregando aqui para vocês. E usou aquela oportunidade para ganhar aquelas pessoas idólatras para Jesus. E todo mundo creu. Ai, gente, é muito lindo. A palavra de Deus é muito linda. Seja cheio do Espírito Santo. E ele vai te dar ousadia e sabedoria para ganhar os gentios, para ganhar aqueles, né, que nunca ouviram falar da palavra de Deus, para aqueles que não conhecem a Bíblia, aqueles que não entendem a Bíblia, amém? Então foram muitas passagens lindas, né? Se eu ficar falando aqui, você já sabe, eu empolgo e a gente fica aqui falando, né? Porque é muito gostoso, gente, aprender a palavra é muito bom, amém? Então depois marca de novo a parte que mais te chamou atenção, me marca lá no Stories, tá bom? E compartilha em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos finalizar mais uma live. Amanhã é dia de culto, hein? Todo mundo na casa do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais uma live tão maravilhosa. Quantos ensinamentos. É certo, meu Pai, que nós não conseguimos entender tudo e jamais vamos entender, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada amanhecer, mas que o nosso coração está cheio, meu Pai, cada dia mais do Seu Espírito Santo, para que nós possamos prosseguir essa linda obra que iniciou na igreja primitiva. E a Tua palavra diz que a mensagem, o Evangelho, a palavra de Deus crescia, se fortalecia, se estabelecia no coração das pessoas, por causa da ousadia de homens e mulheres, como nós vimos aqui Priscila, meu Deus, como nós vimos Áquila, como nós vimos aqui tantos outros, Lídia, mulheres também de fé, mulheres que estavam ali prontas para fazer a obra do Senhor, homens, jovens como Timóteo. Senhor, quantos ensinamentos, que fique tudo guardado em nosso coração, que Satanás nunca venha roubar essa semente do nosso coração, porque essa semente está caindo em uma boa terra, uma terra sedenta de Ti. É certo, meu Pai, que infelizmente mais de 100 pessoas já pararam no meio da caminhada, mas o Senhor fala: aquele que for fiel até o fim receberá a recompensa do Senhor. E nós vamos continuar firmes e fortes. Pedimos a Tua capacidade, a Tua força, a Tua habilidade para a gente continuar, porque estamos sendo poderosamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu repreendo todo espírito maligno dessas vidas, dessas casas, desses corações, em nome de Jesus. Assim como Paulo repreendeu o espírito adivinho daquela jovem, que na verdade ela estava cheia de demônio e achava que era normal. Meu Deus, tem muitas pessoas vivendo uma vida miserável, achando, meu Deus, que é normal, uma vida de enfermidade, de dor, de fracasso, de derrota, achando que é normal uma vida de pecado, uma vida de vício, uma vida de contenda, de perturbação, achando que é normal, mas não é, meu Deus. Há um espírito maligno escondido ali, causando todo esse alvoroço.
mas eu repreendo agora e eu digo, diabo, ouça minha voz, nessa madrugada eu te ordeno. Junta tudo que é seu agora, todo o teu mal, em nome de Jesus, e saia dessa vida para nunca mais voltar, em nome de Jesus. E eu declaro essa pessoa liberta, curada, abençoada, vitoriosa, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu finalizo essa live abençoando a todos. E vocês digam amém, digam graças a Deus. Amém? Vocês estão abençoados em nome de Jesus. Gente, eu espero vocês amanhã, tá bom? Amanhã não, segunda-feira. Amanhã é dia de culto, amanhã não dá. Amanhã é dia de culto, eu abro culto, eu ajudo meu esposo, então a voz fica bem fraquinha. Então, infelizmente, amanhã não dá, tá bom? Então, somente segunda-feira a gente vai terminar o livro de Atos, que também é maravilhoso, viu? Esses próximos capítulos que a gente vai ler aqui vai ser maravilhoso. Amo vocês em Cristo Jesus, vocês moram aqui, ó, no meu coração, em nome de Jesus Cristo, tá bom? E eu espero vocês aí na segunda-feira. Beijão no coração de todos. Vá pro culto amanhã, tá? Vão pro culto amanhã, gente. E olha, não esquece de me marcar nos stories. Beijão, gente. Deus abençoe.